Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. A mídia brasileira vive dando uma notícia. Se liga a televisão, liga o rádio, só uma notícia, só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Eu quero tratar de uma exceção, eu quero falar de uma coisa boa na história do Brasil, no final do século XIX, em plena escravatura. Nesse vídeo eu vou falar de um barão negro, de um milionário, multimilionário negro que viveu aqui no Brasil no tempo da escravatura e que, por ironia, possuía escravos. Eu vou falar, gente, do Barão de Guaraciaba. Francisco Paulo de Almeida. Ele foi fazendeiro, banqueiro, dono de 1000 escravos, empresas, fundou bancos no Brasil, dono de estradas de ferro, palácios, foi dono de hidrelétrica, foi agraciado com o título de barão pela princesa Isabel. Claro, né, gente? Naquela época, ter título de nobreza não era assim de graça, né? Francisco desembolsou a módica quantia de 750 mil réis para ter esse título de nobreza. Gente, título de nobreza era vendido. Mas vamos falar aqui desse empresário, né, que era negro. A historiadora Mari Del Priore, ela tem um livro que fala bastante desse empresário, desse grande brasileiro que foi o Barão de Guaraciaba. Fazia parte de um pequeno grupo mestiço de brasileiros de origem africana que se deram bem, sim, no Brasil. É claro, gente, eu estou falando de uma exceção, não estou falando da regra, tá? Então, se alguém vier falar comigo, poxa, os escravos... É claro que os escravos se ferraram, eu não estou falando isso, tá, gente? Eu estou falando de um caso, de uma exceção, sim, que deve ser levada à tona. Por quê? Porque é uma boa notícia, é algo de bom que surgiu no Império Brasileiro, queiram vocês ou não. O Barão de Guaraciaba foi o primeiro e o mais bem-sucedido barão negro do Império. Tá. Ele poderia ser comparado, é claro que o Barão de Mauá era muito mais rico, mas ele poderia ser comparado ao Barão de Mauá. Ele tinha um patrimônio violentamente grande, assim. Ele hoje seria um bilionário. É claro, ele teve origens humildes, né? Ele nasceu em Minas Gerais, né? Numa cidade, num pequeno vilarejo próximo à cidade de hoje, que chama-se São João del Rei. Ele era filho de um comerciante com uma escrava. Existe também um livro de um historiador chamado Carlos Alberto Dias Ferreira, cujo título é Barão de Guaraciaba, um negro no Brasil Império. Eu recomendo a leitura desse livro porque essa coisa de só mostrar que negro levou chicotada, negro foi escravo, tem uma coisa boa, né? Rara coisa boa, mas é uma coisa boa que a gente tem que ver também, gente. Também, tá? A gente tem que olhar sempre os dois lados da moeda, mesmo que esse lado seja bem pequenininho. O Barão de Guaraciaba, ele começou a trabalhar como ourives, né? Foi crescendo, né? E começou a comprar gado, terras, começou a crescer, a ficar rico. Casou-se com uma filha de um dono de fazendas, e aí, a partir daí, ele assumiu os negócios do sogro e a fortuna, então, dele começou a aumentar cada vez mais. Para vocês terem uma ideia dessa grande figura, desse grande vulto nacional, ele ajudou a criar o Banco Mercantil de Minas Gerais, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. É claro, hoje esses dois bancos não existem porque foram comprados. O Crédito Real, se eu não me engano, ele foi comprado pelo Banco Nacional de Minas Gerais na época. Eu não me lembro exato, mas ele criou 2 grandes bancos. Ele construiu estradas de ferro
que ligava Valença à Barra do Piraí, que foi inaugurada pelo próprio Dom Pedro II em 1883. Ele foi sócio fundador da primeira usina hidrelétrica do Brasil, gente. Essa usina hidrelétrica se situava em Juiz de Fora, foi inaugurada em 1889. Existe um monte de discordâncias da primeira hidrelétrica. Uns dizem que foi em Juiz de Fora, outros dizem que foi em Santana do Parnaíba. Bom, ele inaugurou uma hidrelétrica que, segundo os historiadores, pode ser que tenha sido a primeira hidrelétrica do Brasil. Fica melhor assim, que aí fica mais palatável, tá? E o Barão de Guaraciaba, ele teve uma mansão em Petrópolis, né? Comprou uma mansão de Petrópolis, que hoje fica, se eu não me engano, na Câmara Municipal de Petrópolis. Então, a Câmara Municipal de Petrópolis era uma das casas do Barão de Guaraciaba, o nosso Barão Negro. Eu vou fazer mais vídeos, gente, falando sobre essas exceções da história do Brasil que caracterizam muito o nosso povo, né? O Brasil tem essa dicotomia, né? Tem essa coisa do bom e o mal, do que é certo e o que é errado, do que aconteceu de ruim com o que aconteceu de bom. Né? Ele tem sempre essas dicotomias assim. É sempre bom a gente levar isso mais adiante para vocês entenderem. É lógico, né, gente? Esse vídeo aqui eu não vou falar a biografia inteira dele. Mencionei 2 livros no vídeo interessantes que vocês podem ler e podem obter mais detalhes desse vulto, dessa figura nacional bastante interessante. Ok, gente? Não se esqueçam, gente, gostaram do vídeo? Deem o seu joinha e principalmente inscrevam-se no canal, porque eu sei que muita gente que está olhando o meu canal não se inscreveu. Inscrevam-se, gente. Tá? Inscrevam-se porque vocês podem receber aí avisos, né? Cliquem lá no sininho, vocês podem receber aí avisos de vídeos novos aqui no canal, tá bom, gente? Se vocês não conhecem o canal, façam uma maratona, deem uma olhada aí nos vídeos anteriores que vocês vão achar coisas que vocês vão gostar. Se vocês gostam de história, se vocês gostam de ocultismo, se vocês gostam de coisas interessantes de viagens, esse é o canal para vocês. Vida longa e próspera, Ailton Alt.